Hoje, um político cassado fica inelegível pelo restante do seu mandato e por mais 8 anos ao término dele. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça estabelece que o prazo de 8 anos é contado a partir da decisão que resultou na perda de mandato. O texto também fixa inelegibilidade máxima de 12 anos em caso de condenações sucessivas. O projeto segue em regime de urgência para o plenário. Nós não podemos aceitar uma inelegibilidade perpétua. Isso não tem sentido. Neste vídeo você vai ver: Senado vota alteração da lei de inelegibilidade, a lei da ficha limpa. Você está no Rede de Notícias do Brasil. Inscreva-se para acompanhar as principais notícias do país, selecionadas e resumidas, especialmente para você. Mesmo que se fosse um tempo menor, ele passará com certeza pelo escrutínio do voto. Quem tem que avaliar isso no segundo momento é o eleitor. Então não somos nós aqui que vamos perpetuar realmente inelegibilidade de ninguém. Eu conheço vários exemplos no meu estado de ex-prefeitos que estão há 15, 20 anos inelegíveis. Isso é muito grave. Então nós devemos estabelecer um limite baseado no bom senso. Esses 12 anos, caso a pessoa tenha tido mais de uma pena, não está dizendo que ele volta a ter o mandato dele, não. Ele ainda vai passar pela sua excelência o povo, que é o verdadeiro juiz dele. Então ele ainda vai concorrer a uma eleição e ir lá ele vai dizer se ele vai poder voltar ou não. Isso é importante esclarecer. O texto faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa na última semana. De acordo com a medida, o período de inelegibilidade continua sendo de 8 anos, mas começa a ser contado a partir da condenação e não mais a partir do cumprimento da pena, o que diminuiria o período longe das urnas. Segundo advogados eleitorais, o projeto pode abrir espaço para que Jair Bolsonaro recorra de suas condenações e recupere seus direitos políticos, ficando apto a disputar a próxima eleição presidencial de 2026. Meu querido João Belucci. Pois é, Capês, você veja que ele quer mudar a forma, não a punição em si, né? A forma de contagem, né? Não contar a partir do final do mandato, mas a partir da condenação, enfim, mudar o início da contagem do prazo, que afetaria alguns políticos, que isso vem sendo usado, né, para não aprová-la. O que causa estranhamento também é que a proposta é da filha do Eduardo Cunha, que também, a questão do Eduardo Cunha, ele era o todo-poderoso da Câmara dos Deputados, e hoje é um político com pouquíssima relevância, ainda deve dar suas cartas ali nos bastidores, mas a queda dele fica evidente o recado para os atuais presidentes das casas que estão numa posição de todos poderosos, negociando questões que só envolvem o mundo político e esquecendo que tem coisa por trás e depois do que acontece. Eu vejo como lamentável, eu vejo a pena é pequena, né? Já é pequena a perda do mandato e tal. Agora, o que fica se direcionando é essa história pro Bolsonaro, vai afetar o Bolsonaro. O Bolsonaro, lembrando que todas as ações, inquéritos, enfim, que correm contra ele são altamente questionáveis. Existe um mundo jurídico que questiona todas essas ações, a inelegibilidade decorrente da perigosíssima reunião com embaixadores que ele teria feito, né? Fico imaginando, os embaixadores estavam lá todos armados, enfim, porque foi uma coisa tão perigosa que ele ficou inelegível. Então, no mundo político, até pelas negociações que o Bolsonaro vem fazendo de forma altamente questionáveis pela direita, vide aqui em São Paulo a questão do Pablo Marçal, me parece que tem muito mais coisa atrás dessas negociações feitas por ele, que muita gente diz que ele pode concorrer nas próximas eleições, caso o vento esteja para cá, esteja para lá, e ele vem atualmente compondo com o Centrão. Isso está claro para todos. Eu lamento que se discuta diminuição de penas no Brasil, eu sou sempre a favor do aumento de penas e que elas comecem a contar o quanto antes. Nesse caso é isso, começa a contar antes a pena, só que ela não aumenta o tamanho da pena. Então, a se lamentar mais uma vez o Congresso debruçado sobre coisas que interessam somente aos parlamentares ali, não à sociedade como um todo. Guilherme Mendes. O João foi ao ponto. Dentro da linha do que o Davi vinha falando há pouco, essa é uma discussão muito boa. É engraçado que ele defende a liberdade do cidadão negociar suas condições de trabalho, se associar para quem quiser. Ok, liberdade plena e absoluta, eu também defendo. Se eu for na linha de raciocínio dele, as drogas deveriam ser liberadas, o cidadão usa se ele quer, o aborto deveria ser liberado, ele faz se ele quiser. Agora é engraçado que muitas vezes o pessoal é parcial. Liberdade quando é para prejudicar o trabalhador e controle absoluto quando é pauta conservadora, de segurança pública, moral. Isso para mim não cola. Mas dentro desse argumento, a lei da ficha limpa é um exemplo disso. O Estado vem e diz, olha, não vai poder participar da eleição aquela pessoa que foi condenada por XYZ. Essa é uma interferência. E se você é cidadão, fala, não, eu quero votar num bandidão, eu quero votar num representante de uma facção criminosa, o voto é livre.
há uma corrente que defende que a lei de ficha limpa não deveria existir e que a liberdade seria absoluta, de modo que se você quiser votar num gangster, num estuprador, num traficante, você vote em quem você quiser. É muito alinhado com aquilo que disse o Davi, liberdade plena e absoluta. Eu não faço parte desse time. Eu faço parte do time da coerência. Ou a gente libera tudo, e aí eu dou a liberdade para você escolher se você quer abortar, se você quer usar drogas, se você quer votar em corrupto, se você quer votar em gangster, se você quer negociar suas condições de trabalho, ou então aquele time que fala não dá, a gente tem que tutelar um pouquinho, porque as escolhas da sociedade muitas vezes não são as mais adequadas para ela própria. Eu sou dessa linha. E dentro dessa linha, a lei de ficha limpa tem que continuar existindo, e essa manobra processual aqui vai começar a contar a partir do cumprimento da pena, vai começar a contar a partir da condenação. Isso aqui tem nome, CPF, endereço. É óbvio que foi feito, como o João muito bem falou, por congressistas que vão se beneficiar diretamente caso essa proposta aqui venha a ser aprovada. Com relação a esse caso, viu, Capês, desse projeto, eu estou com o João, sabe? Me causa uma certa repulsa. O projeto está sendo conduzido, proposto pela filha do deputado Eduardo Cunha, o que para mim é um casuísmo puro, Então, concordo contigo também, Capês, que a lei ela tem um defeito na aplicação, na técnica, do direito penal. Isso mereceria, claro, uma discussão sob o ponto de vista técnico, que não me parece que esteja no plano desse projeto assim. É isso que me incomoda. É o casuísmo da proposta. Mas um debate sério sobre a distorção dessa lei, Capês, em relação à técnica do direito penal, da aplicação da pena, isso deveria ser levado a cabo, sim, como, de regra, outras discussões estão lá paradas no Senado, Mas é isso, sabe, Guilherme? Você deu uma escorregada, mas falou o que a gente queria falar. Vamos ouvir também. Tem um Kriegner. Senão não vira um debate, não vira uma mesa de debate, vira um monólogo. Meu querido Henrique Kriegner, o Congresso Nacional demora tanto para fazer as coisas. Esse projeto, do jeito que está indo, não sei se tem alguma chance de ser proposto. Cadê os líderes partidários para discutir as medidas que realmente interessam ao país, que tragam segurança jurídica, que possam moralizar os costumes da administração pública, proteger o erário contra gastos e desperdícios? Pelo amor de Deus, é só discussões inúteis que se perdem, o Henrique Kriegner. Essa é a impressão, Capês. E fica pior porque, se você olhar muito bem, você vai ver que ali muita gente está olhando, esperando essa aprovação e esperando que isso venha andar, para que, se um dia ele precisar disso, o cenário vai estar um pouco melhor para ele do que esteve para os demais. E acho que é importante a gente lembrar aqui, nós falamos sobre a questão de quanto tempo o político vai ficar fora se for condenado, todo o cenário, quão severa é essa pena. E a gente precisa lembrar aquele princípio antigo aí do direito de que não é necessariamente a severidade da pena que afasta o criminoso, é a certeza de que ela vai acontecer e que não vai haver impunidade. Se a gente for olhar, nós já tivemos uma presidente que sofreu o processo de impeachment ali por improbidade administrativa e não teve os seus direitos políticos cassados. 2 anos depois, foi candidata ali no estado de Minas Gerais, professor, que trouxe ali a justiça do povo, colocou ela em 3º lugar pela vaga ao Senado. Nós tivemos outros políticos também que passaram ileso nessa punição como um todo. Então, eu sou a favor da gente olhar isso aqui sem olhar para quem, Olhar para a lei sem pensar em quem vai beneficiar, quem vai ajudar, mas olhar se ela se sustenta mesmo. Mas a grande pergunta aqui é se nós estamos construindo uma lei que vai beneficiar o país e o processo eleitoral e político, ou se ela só vai beneficiar alguns. Não dá pra gente mais entender que as leis elas vão ser aplicadas de acordo com caso a caso. Elas precisam ser cumpridas a rigor. Uma pena de 1 ou 2, 3, 4, 5 anos, que é com certeza de que uma pessoa cometeu aquele crime vai cumprir, é muito mais assustadora e consegue inibir muito mais a atividade criminosa do que uma pena de 20 anos, que é tão relevante assim, que depende se o fulano é bem relacionado, se ele tem amiguinho no STF, se ele tem costas quentes, e aí ele consegue escapar com só metade da punição. Essa é a dor que todo brasileiro sente. Tá escrito no papel, é bonito, parece duro, mas na hora do vamos ver, não é cumprido para quem é o poderoso. Trago aqui notícia de uma decisão vergonhosa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Imagina que eles aprovaram um projeto que altera a lei das inelegibilidades. Tudo isso para beneficiar políticos corruptos, condenados por corrupção e que, portanto, foram alcançados por leis como a lei da ficha limpa. Políticos, portanto, que estão impedidos de disputar eleições exatamente porque roubaram, porque foram condenados, esses agora poderão ficar livres para disputar a eleição. Esse projeto tem o DNA do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Literalmente tem o DNA dele. É de autoria da filha
Dani Cunha, deputada federal do União Brasil no Rio de Janeiro. É dela o projeto que acabou na CCJ do Senado e foi ali relatado por um senador do Maranhão, senador Everton Rocha, do PDT. Sim, senhor. É a esquerda se unindo a essa gente para simplesmente desfigurar a lei das inelegibilidades, que era uma das poucas, se não é a cadeia, a lei das inelegibilidades é uma das poucas salvaguardas do cidadão vítima do roubo do político, para pelo menos mantê-lo longe dos cofres públicos. Mas agora, com a aprovação desse projeto, que vai direto para o plenário do Senado, porque foi aprovado também regime de urgência para apreciar essa matéria. Regime de urgência para beneficiar políticos corruptos. Imagine que o deputado Everton, que foi um entusiasta deste projeto, ele disse ontem que a proposta aperfeiçoa a legislação eleitoral e confere objetividade e segurança jurídica ao fixar o início e o final da contagem das inelegibilidades. A questão é que, pela lei, o sujeito que é flagrado, pilhado, roubando os cofres públicos, por exemplo, e tem mandato, ele fica inelegível pelo período correspondente ao que resta de mandato e mais 8 anos. Então, são 8 anos mais o que lhe resta de mandato. Soma tudo e dá o prazo de inelegibilidade. Simples assim. O que é que eles querem agora? Eles querem fixar a inelegibilidade de acordo com 4 critérios, quatro novos critérios, todos favorecendo políticos já condenados. O critério de o período ser de apenas 8 anos, a contar da data da decretação de perda de mandato. Só a partir dali. Portanto, se alguém cometeu o crime no início do mandato, está livre. Ele, pelo critério do projeto, a inelegibilidade se dá a partir da data da perda de mandato. A outra opção, a outra alternativa seria a data da eleição. A data da eleição do pilantra. Aí a inelegibilidade conta a partir do momento que ele foi eleito e não a partir do momento em que foi punido. A terceira opção é a data da condenação por órgão colegiado. Se for condenado por órgão colegiado, como aliás já prevê a lei da ficha limpa, também ficará inelegível, mas somente por 8 anos. Aqueles adicionais, ele de fato fica dispensado. Ou a data em que, para tentar escapar da punição, o político corrupto renuncia ao mandato. Bom, o fato é, como eu disse, que aprovado o regime de urgência, é um projeto que vai passar à frente de todos os demais na pauta do Senado, e o pior é que a gente não viu ali nenhuma resistência séria a essa iniciativa. Dias atrás, até publiquei na minha coluna a informação de que políticos, ex-governadores, ex-deputados, ex-senadores, ladrões transitados em julgado, fizeram um lobby fortíssimo na comissão para incluir um penduricalho naquele projeto de anistia de políticos punidos por descumprimento da legislação eleitoral, lembra? Aquelas multas, etc. Aquele projeto que foi aprovado, que livrou os políticos de pagar até as multas estipuladas pela Justiça Eleitoral. Eles queriam incluir ali, naquele projeto, exatamente essa regra que beneficia políticos ladrões. Como eles não conseguiram, houve uma grande resistência ali do relator daquele projeto, que já tem confusão demais por aqui para adotar mais essa. Aí eles então conseguiram, assim, muito discretamente, aprovar esse projeto, fazer esse projeto passar pela Câmara, o projeto da deputada Dani Cunha, e agora passa também pela CCJ do Senado, com grande chance de aprovação e em regime de urgência. Você é a favor desta alteração? Você acha que a lei da ficha limpa deve ser mais leve ou mais rigorosa com os nossos políticos? Deixe seu comentário. Inscreva-se para acompanhar atualizações dessa notícia e saber dos acontecimentos no país. Se esse conteúdo é interessante, deixe o seu like e comente para que possamos melhorar cada vez mais. Obrigado por assistir ao canal Rede de Notícias do Brasil. Até a próxima!